42. Esse é o código da vida. Não, é 6-7. Já viu que tá uma modinha nas crianças? 6-7, que tem um meme. Então eu não entendo. Meu filho fala isso o dia inteiro. Eu também. 6-7. Aí ele, você nem sabe o que é. Eu falei, pô, nem quero saber. Você é noob. É, noob. Você é noob. É. Você é noob? Eu sou muito noob, cara. Você é muito noob. Eu sou muito noob. Pra quem é noob agora que tá no chat. Bom, não deixa aí de ser um mocorongo, né? Já Mocorongo. deixa aí o seu like, se inscreve no canal, torne-se membro e compartilhe esse vídeo com a sua galerinha. Lembrando que hoje é um episódio especial para pessoas especiais que são nossos membros. Nossos membros. Eles mandam perguntas porque eles sabem quem é o convidado antes, sabem o assunto. Então já tem pergunta deles, mas manda o superchat para ajudar a gente e vem que... Senta que ela vem história. É isso aí. Essa aí essa é antiga também. Ó, também falar da nossa parceira de longa data, que é a Insider, que tá com esse cupomzão aí de 20% de desconto para novos clientes e 10% para quem já é cliente. Além disso, fretes grátis. É isso fretes aí. Grátis. Fretes grátis. De grátis. Link não... na descrição. E QR Code na tela. É isso, Insider, é nóis. Tá me deixando elegante, sabe? Você viu, cara? Você tá cada vez mais bonito, né, cara? Obrigado, cara. Quem tá bonito também é Daniel Lopes. Manda um oi pro pessoal aí. Fala, galera. Tô minimalista agora, né? Sempre, assim... Cores básicas. Várias camisas iguais, né? Vou só tipo personagem de história em quadrinho. A Mônica. Exato. Mônica Cebolinha. Abre o armário, tudo a mesma coisa. Isso aí, pra não ficar na dúvida, né? Sabe o que é isso? A gente já tem que tomar muita decisão durante a vida. Exato, pô. Pra vestir eu não quero tomar decisão. Cara, não dá. Aí você fala, não, vou com essa camisa. Aí calha de você tá igual, aí dá um problema e tal. É isso aí, galera. Tô ali no YouTube de segunda a sexta, né? Ao meio-dia, hora do almoço, né? Sou jornalista, escritor, né? Tenho mestrado, doutorado em linguística, professor e tal. Então, vou dando as minhas leituras diárias aí, né? Comentando as notícias e tentando mostrar o que não está sendo mostrado, que é o foco. E falar antes de acontecer as coisas, para a gente poder se preparar e também para ganhar um cascalho aí, né? Exato. Também falando que tem a Arca, a gente vai falar melhor no final do programa, mas sempre tem um conteúdo extra lá. É uma Netflix. Exato. De conhecimento. E agora a gente está colocando umas pitadinhas nossas lá também, né? Termina o programa, a gente grava mais 10 minutinhos do que não pode ser. A galera tá se amarrando. O que não pode ser falado aqui. A galera tá gostando muito. Tá certo? Então vamos ao tema. Eu sugiro esse tema, Daniel, porque esse livro, quando eu li, eu fiquei bem entusiasmado. Porque mesmo que seja especulativo, ele parte de juntar tecnologia com religião, com espiritualidade, né? Ele pega a Bíblia, o Pentateuco, se eu não me engano. Sim. Né? Na verdade é a Bíblia judaica toda, né? O Pentateuco são só os primeiros 5 livros, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A Bíblia hebraica, eles chamam de Tanar em hebraico, né? Que é Torá, que é a Torá, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos, né? Então fica Tanar. Então é o Tanar que é a Bíblia hebraica, né? Aí ele pega, que é o Antigo Testamento cristão. E ele pega esses livros e aplica um programa de computador e ele começa a descobrir que talvez a Bíblia tenha alguns segredos, alguns códigos para o que já aconteceu e o que vai acontecer. Isso, só por isso já é fantástico, né? Essa interessante pra caramba, tanto que o livro foi publicado pela Simon Schuster, né? Que é uma editora gigantesca que vendeu milhões e milhões de cópias no mundo inteiro, bombou demais. Pois é, depois ele coloca aí a capa do livro, virou filme e tudo mais. Então vamos começar por esse conceito, né? Sim, se quiser a gente, eu acho que é interessante falar um pouquinho da formação do cara, o histórico dele. Boa. Porque geralmente ele já cai de paraquedas no livro, né? Em que a ideia não é dele. Não foi ele que inventou isso. Ele pegou de um outro... Ele pegou de um israelense, porque ele é judeu também, né? O Michael Drosnin, e ele estava fazendo uma reportagem investigativa em Israel, ouviu falar disso, conheceu o cara, e aí se apaixonou pela ideia, né? E começou a trabalhar junto com esse especialista, né? Depois a gente cita o nome dele aqui. Então esse cara, o Michael Drosnin, apesar do nome dele... Às vezes você olha assim, será que é Michael Drosnin? Eu não sei de onde esse cara é. O cara é americano, sim. Nasceu no Brooklyn ali, família judaica, né? Ele faleceu em 2020, né? Doença cardíaca, 74 anos. Uma formação sólida na Universidade de Colômbia. A gente só não consegue descobrir se ele estudou jornalismo ou direito. Parece que ele estudou direito e depois mudou para o jornalismo, porque ele trabalhava
no jornal da faculdade, ele se apaixona, né, por jornalismo, e teve uma carreira jornalística sólida, né, porque ele trabalhou como repórter investigativo no Washington Post, jornal esse que depois foi comprado ali pelo Jeff Bezos, da Amazon, né, e ele trabalhou no Wall Street Journal também, entre 1969 e 1970, então o cara tinha uma carreira interessante. Não apenas isso, ele também publicou vários livros, e alguns livros interessantes. O primeiro livro dele, de 1985, ele pegou a ideia do Cidadão Kane, né? Citizen Kane, o filme, né? Do Orson Welles. Baseado no magnata como é que é? Hirsch, né? Esqueci o primeiro nome dele. William Hirsch, se eu não estou enganado. Que é tipo um magnata da mídia, né? Seria um Roberto Marinho aqui? Exato, né? Então, tem um documentário, né? Muito além do Cidadão Kane, que é sobre essa história. E conectando o Orson Welles com o Brasil, né? E esse filme ele foi muito disruptivo, né? Total, cara. Enquadramentos que nunca tinham sido usados, o roteiro... Eu não sei se dá audiência, mas dá pra fazer um programa só sobre esse filme. É mesmo? Tem tanta coisa assim? Caraca. É mesmo? Rosebud. Você vê... Vou dar um exemplo, né? Já que aqui é ligando os pontos, né? Então daqui a pouco os caras vão reclamar pra voltar ao tema, mas... Volta pro tema. Aqui é o amor ao conhecimento. Exato. Né? A informação. Cara, o Orson Welles, ele chegou ele tava no estúdio RKO, né? Que era um estúdio grande lá nos Estados Unidos. E ele falou assim, olha, aquela história dos ângulos, né? O plongé, que é de cima para baixo, e o contra-plongé, que é de baixo para cima. Nunca tinham mostrado o teto então. Em filmagem, né? Exato. De repente ele apontou, mostrou o teto. Porque a ideia, o encoraçado Potemkin, né, do Eisenstein, ele usa muito o contra-plongé quando ele mostra a multidão, né? Quando você filma de cima para baixo, você diminui, você coloca menos peso ao personagem ou ao conteúdo. Quando você filma de baixo para cima, você engrandece. Exato. Então ele queria filmar, ele mesmo, Orson Welles, faz o papel do Cidadão Kane, né? Ele queria que ele fosse filmado num ângulo que era impossível, porque as câmeras eram gigantescas. Não tinha ângulo para filmar, mesmo se você botasse a câmera no chão, não dava. Então ele obrigou a galera a fazer ela não abria. Ela é muito comprida. Exato. Né? Você não tinha uma lente grande angular suficiente, né? Então o que ele fez? Ele obrigou os caras a fazerem um rombo no chão. O quê? Os caras, um buraco? Um buraco. Os caras tiveram que filmar de dentro do buraco. Foi assim que ele conseguiu, então, fazer as imagens para ficar grandioso. Tão né? grande, né? O Cidadão Kane, né? Assim, a gente estuda cinema, fotografia, né? Eu estudei cinema, ajudei a fazer roteiro. Não fiz faculdade de cinema, mas só nas faculdades que eu fiz, né, jornalismo na Federal do Rio de Janeiro, teve 4 disciplinas de cinema. 2 de cinema ficção e 2 de cinema documentário, né? Com a Ivana Bentes e esqueci o nome da outra professora. Cara, a gente estuda a composição da cena, né? O que eu coloco nessa cena? Cara, as composições de cena, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, do Cidadão Kane são inacreditáveis. É sensacional. O cara revolucionou mesmo. É sensacional, é um absurdo. Aí tá no contra-plongé, né? Aí tá de cima para baixo. Plongé é mergulho em francês. Né? É por isso? É por isso. É mergulho contra mergulho, né? Plongé. O Homer, a gente pediu um contra-plongé, ele mandou pedimos plongé, ele mandou o contra, né? Ele é do contra. Ele é do contra ali. Ele tá muito, como é que é? Mocorongo. E o Orson Welles, a gente vai voltar pro tema, mas sim, o Orson Welles, ele é uma figura extremamente importante, né? Tem a Guerra dos Mundos, aquela história que ele narrou. A história na rádio, né? Ele narrou... Teve gente que morreu, né? Teve gente que acreditou que realmente o mundo estava sendo invadido por alienígena. Eu não entendo essa história de o mundo vai acabar, o cara vai lá e tira a vida. Vida. Você fala, vai demorar o que? Mais 5 minutos? Pois é. É igual aquele filme Melancolia, né? Que acho que é do Lars von Trier. Nossa, esse filme é bem triste. É triste, né? Mas é interessante também. É um cometa ou é um planeta que tá chegando perto? Lembro. Eu não lembro, mas eu sei que é alguma coisa que tá algum objeto se aproximando da Terra, vai alterar toda vai acabar com o planeta, né? Mas esse filme eu recomendo realmente todo mundo assistir. Isso. Cidadão Kane. É um filme difícil para quem tá acostumado hoje em dia com TikTok, né? Mas vamos dar uma dica. Tem muita gente hoje que fala, eu gosto muito de cinema, eu entendo de cinema. Estuda isso aí. Claro. Estuda isso aí. Não dá pra você igual você falar, eu toco guitarra, você não sabe quem é Steve Vai, por exemplo, é Ed Van Halen. Pois é. Aí pega mal, né? Você sabe que eu fui quando existia CD, fui numa loja comprar um CD do Joey Satriani. Sim. Eu pedi pro cara Joey Satriani, sabe o que ele me trouxe? Gé e Adriane.
falei, tá certo, tá Obrigado. certo. Assim, errou por pouco, Por né? pouco Joey ali, Satriani, só 2 continentes de diferença, né? É o doce Olha lá, o buraco. Ah, cara, eu não tinha visto Viu? isso. Esse filme... Olha o tamanho da câmera, o rolo ficava lá em cima, né? E, cara, isso é caro, né? Porra. Rodando, cada minuto lá tá E queimando o filme. Queimando do filme e o estúdio também, né? O aluguel do estúdio. Ele novinho, cara. Cara, isso aí é um estudo que dá pra ficar anos, né? Só esse filme, não é por outro motivo que virou considerado o maior filme de todos os tempos, né? Ele tem tem essa pecha de maior filme de todos os tempos, tem. Pois é, então vamos voltar. Voltando lá, né? Então o Michael Drosnin era um jornalista, né, bem sério, qualificado e tal. Era um jornalista investigativo, então ele publicou outros livros antes, isso não foi o primeiro livro dele. E o primeiro livro que ele publicou foi em 85, que aí ele faz uma brincadeira com o Cidadão Kane, né? Em vez de ser Citizen Kane, é Citizen Hughes, daquele Howard Hughes. Você lembra desse cara? Esse cara... Também tem um filme com... Tem o filme que conta... Como é que é o nome do filme mesmo? Esqueci o filme. É com o nosso amigo que gosta de garotas... Ah, Leonardo DiCaprio? O Leonardo DiCaprio. Como é que é o filme até mesmo? 25 anos, né? O limite dele é 25 anos. Sim. Esqueci o nome do filme. É o Aviador. É o Aviador. Porque o Howard Hughes é uma figura... Até dizem que o Tony Stark foi um pouco inspirado nele. É verdade, verdade. Tem então, um pouco dele, né? É um assunto maneiro pra caramba. O cara foi produtor de cinema, né? Ele herdou uma fortuna do pai. Bom vivant total, né? Mas teve um final de vida assim meio estranho, né? Que ele ficou muito recluso. O cara praticamente morreu de inanição, né? Que ele ficou meio neurótico, entendeu? Ele não interagia com ninguém e tal. Um Aviador mesmo, 2004, né? Retrata ali a vida dele. Então, assim, o primeiro livro que o Michael Drosnin escreve é uma história do Howard Hughes, né? E ele, inclusive, como jornalista investigativo, ele teria até conseguido documentos pessoais do cara que ele meio que roubou, entendeu? Em certos lugares. Isso é importante. Olha lá, ele velho já tá uma situação estranha ali, né? Tá. Ele tava bem surradinho. Aí entra conspiração, entra um monte de coisa, né? Então, o Michael Drosnin, ele conhece o matemático israelense que é o Eliyahu Rips, e ele foi para Israel. Esse era um jornalista investigativo, né? Por isso que eu fiz questão de começar com a biografia dele. Ele escuta essa história do Código da Bíblia, que não foi ele que inventou, esse Eliyahu Rips já falava sobre isso, e ele tentou desbancar a história, provar que estava errado. E nessa de provar que estava errado, ele ficou aficionado pelo negócio, que ele viu que tinha força, né? Então ele lança esse livro, né, The Bible Code, né, o Código da Bíblia, pela Simon Schuster, virou um super best-seller, bombou demais ali, traduzido para dezenas de idiomas, milhões de cópias, então bombou muito, né? E aí o que acontece? Na verdade, uma trilogia. É porque os outros dois não ficaram tão famosos. Eu só li o primeiro. Ele fez depois o Bible Code 2, né? O subtítulo é Countdown, que é tipo contagem regressiva, né? E aí ele aprofunda ali algumas descobertas mais apocalípticas, né? Fala muito de eventos apocalípticos, catastróficos e tal. E é aí que ele começa a falar negócio de extraterrestre também. Ah, tá. No primeiro ele não fala nada. Ele vai insinuar que, como ele era ateu, convicto, ele vai dizer que esse código da Bíblia não é humano, é de fora, mas não é de Deus, é dos extraterrestres. Tá. Ele dá umas pitadinhas. E no terceiro livro, que eu acho que os dois primeiros ficaram meio apocalípticos, acho que ele falou, deixa eu dar uma mensagem mais positiva, né? Então em 2010 ele lança o terceiro, que é The Bible Code Saving the World, né? Salvando o mundo. E aí nesse terceiro ele tenta falar assim, não, essas previsões que a gente está fazendo, os alienígenas também deixaram ali como a gente evitar. Então vamos dar mais atenção a como evitar do que ficar apenas se lamentando com o que está vindo, né? Então assim, se você quiser, Vilela, a gente pode comentar os 3 livros, né? O que cada um traz e como é que funciona isso. E o método, né? O primeiro a gente tem que entender o método. Vamos entender esse método. O método, Porque foi isso que possibilitou... esses cruzamentos, né? A gente vai mostrar umas imagens, vai parecer até palavra cruzada, né? Porque é verdade. Vale na diagonal também ou não? Eu sei que ele usa na horizontal e vertical para cruzar as palavras. O que eu vejo são mais cruz. Forma exatamente. de cruz, né? E
Diagonal eu já vou fazer um disclaimer sobre isso. Não é jogo da velha, não, né? Diagonal não vale. Diagonal não vale. Até onde eu sei. Só fazendo um disclaimer. É o terceiro. Tem muita gente que rechaçou o livro falando o seguinte: qualquer livro que você jogar no computador, você vai achar coisas aleatórias e vai Moby achar... Dick. Os caras pegaram Moby Dick e acharam tudo. Então, vamos fazer esse disclaimer aqui. Tem esse pessoal que fala que pela lei da aleatoriedade você palhaçada, porque isso aí é bobagem. Mas é assustador o que o cara achou, né? Não, com certeza. Eu vou comentar rapidinho o método, depois eu explico por que esse método bombou tanto, né? Porque o cara previu um negócio muito sério. Então, assim, o primeiro livro, obviamente, foi o que ganhou a fama. Os dois outros não foram tão famosos. Inclusive, o terceiro foi publicado, assim, por uma editora menor, quase que independente, né? Então, ele conta como ele se envolveu com a pesquisa do Eliyahu Rips, que é esse matemático israelense, e outros matemáticos israelenses, né, que publicaram ali um artigo em 1994. Lembrando que o livro original em inglês é de 1997, tá? Então, cara, 97. 3 anos antes, ele conheceu esse método, que já existia, de matemáticos israelenses, né? E esse método se chama ELS, que é uma pesquisa estatística, né? O S é de estatístico. Então, eles vão fazendo essas ideias assim. A gente pega eles pegam a Bíblia inteira, mais de quase 400 mil caracteres. Você tira os espaços, né? E a pontuação deixa puramente as letras. A Bíblia vira só as letras. Não pode ter espaço, não pode ter vírgula, não pode ter ponto, não pode ter nada. É claro, em hebraico o original não tem essa pontuação. Então, o que ele fez? Eles fazem isso e eles pegam um programa que vai pulando de espaços em espaços. Pode ser pular 5 palavras, pular 10 palavras, pular 50 palavras. Então, vai ter uma palavra, pulando 10 palavras, ele encontra, por exemplo, Hitler, escrito em hebraico mesmo, sim, e depois Alemanha, alguma coisa assim, né? Hitler, Segunda Guerra Mundial, né? Ali, ó, Vilela, a imagem, né? Era isso que eu ia falando. Tá vendo? Vertical e horizontal. A Andréia que trabalha aqui com a gente, eu acho... eu faço isso também, né? Pra passar o tempo. Que era a palavra cruzada. Ela achou que era a palavra cruzada, cara. Vou meter um sudoku ali, né? Como que é? Vou fazer um sudoku. Sudoku, exato. Então ele vai dizer que esse código, que eles jogam todas essas palavrinhas dentro do programa, o programa vai achando as coisas, né? E aí a grande questão foi ele ter falado que ele conseguiu prever o assassinato do Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro israelense. Então, vamos entender em tese como é que ele previu isso e se ele previu mesmo, né? A princípio a gente vai pensar, isso previu nada, mas a história é curiosa pra caramba, é bem documentada, né? Então, Yitzhak Rabin, que faleceu em 1955, ele foi ali o primeiro 1995, perdão, ele foi o primeiro-ministro de Israel. Ele era líder lá do Partido Trabalhista israelense, né, e promoveu os acordos de Oslo, 1993, né, com os palestinos. Isso aí gerou uma repercussão muito negativa no pessoal mais radical religioso lá de Israel, que não queria paz com a Palestina, né? A gente sabe que a galera mais conservadora lá não quer. Então, no dia 4 de novembro de 1995, após um comício ali a favor da paz, lá em Israel, em Tel Aviv, ele foi assassinado por um cara chamado Yigal Amir, né, um estudante israelense segundo eles, extrema-direita ultranacionalista, religioso, que atirou nele pelas costas ali com uma bereta, né? Bereta é uma arma que nos anos 90 era muito famosa, né? Era aquele seriado que o cara usava. Qual que era? Cara, eu sempre lembro, sabe de quê? Máquina Mortífera. Não, é que tinha o Bareta. Bareta? Lembra desse? Vê se acha um seriado chamado Bareta. Eu confundi com Bareta. Aquela bereta 9mm, né? Eu tinha até uma de plástico, né? Pedi pro meu pai pra... Então, por que esse jovem estudante fez isso? Ele achou que ele estava numa missão divina para impedir a entrega da terra de Israel aos palestinos, né? O Yitzhak Rabin não morreu na hora, morreu horas depois no hospital. Só que aí o que acontece? O que ele alega no livro de 97? Ele descreve o episódio ali que foi um ponto de virada que convenceu ele que o código era quente, real. Em 1994, um ano antes do assassinato,
enquanto ele estava analisando o texto da Bíblia, né, com esse sistema ELS. ELS é o que? Traduzindo para português, sequenciamento de letras equidistantes. Tá. Entendeu? Por isso que tem que um espaço fixo. Uma letra 3, uma letra 3. Isso. A lógica é essa. Então, já existia essa técnica, ELS, né? Sequência de letra equidistante, isso já existia. E aí ele encontrou nomes completos, né? No Yitzhak Rabin, em hebraico ali, codificado ali numa sequência dessa. E aí, cruzando, né, com esse nome, o que ele fez? Apareciam palavras hebraicas, assassino e será assassinado. Tá. Então ele pegou Yitzhak Rabin, assassino, assassinado. Aí, em algumas versões do livro, né, em algumas entrevistas, ele até menciona que ele encontrou até uma data próxima. O Bareta lá. Você lembra de seriado, né, dessa época? Não, tinha o Bareta, da tinha minha o Columbo. Mas não lembro disso aí não, cara. Lembra do Columbo? Não. Um cara que tava sempre com pirulito na boca? Não. Não, eu tô confundindo. Como é que eu não posso que eu não lembro dessa... De burilho na boca. Sei de quando isso aí? Era um careca, era o Kojak. Kojak eu lembro, pô, lógico. Kojak. Kojak eu lembro. Aí coloca o Kojak. Aí tinha um... Isso é da mesma história? Não, Bareta também? Eu acho que passavam na mesma época. O Bareta era outro policial e tinha um que tinha um pássaro que tinha Krakatoa. Eu acho que era esse. Eu só lembro do Kojak só. Só o Kojak? Os caras, qualquer careca, a galera Kojak. Columbo era um cara que tinha um olho meio estranho, usava um casacão e ele resolvia tudo. Era tipo Sherlock Holmes, assim, era bom tipo pra MacGyver. Não, mas resolvia de tipo detetive. Detetive, né? MacGyver era mais gambiarra, né? Não, MacGyver pegava um chiclete, um fio de cabelo e uma garrafa PET e fazia uma bomba. Ah lá, cara! Ted Savalas, talvez? O nome dele? O ator, cara, não me lembro. Vê aí. Não é? Você lembra da piada cara, agora eu me senti velho. Lembra da piada do MacGyver, que ele tava preso numa ilha? Não. Só olha... Não, é light demais. Tá. Ele tava, como é que eu vou fugir dessa ilha? Não tem barco, não tem nada. Aí ele tava na floresta, né, pensando, aí apareceu uma cobra. Aí ele ficou olhando pra cobra, a cobra deu o bote, ele pegou o bote e foi embora. Era nesse naipe, que né? Que meu filho adoraria. Não é não? E tinha uma versão do MacGyver no Saturday Night Live, que era MacGruber. Pô, não lembro dessa não. MacGruber, e com aqueles mullets assim. Aí era a mesma coisa. Essa bomba vai explodir, calma. Eu só preciso de um chiclete, não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas o que você vai fazer? Ah, eu vou... E a bomba explodia sempre no meio. Ele ia explicar, ia fazer a parada e sempre explodia. Explicava tanto que explodia. Explodia a parada. E o melhor de tudo era a abertura com a música Tom Sawyer do Rush, né? Putz, você me... Que fez, né? Fez bombar muito. Mas nessa época, cara, só tinha seriado com música boa. Missão Impossível dessa época. Havaí 5-0. Sim. CSI tem a música, acho que do The Who, acho que é o Wong. Mas aí o CSI é mais... Já é mais recente, mas ainda tem a música boa, né? Música boa pra caramba. Então, o cara chegou a dizer que ele até encontrou a data que o cara ia morrer, o Yitzhak Rabin, seria assassinado. E ele achou o número segundo o calendário hebraico, né? Que é o ano 5.756, que é equivalente a 1995, né? Ou 96 no calendário gregoriano. E ele também achou a referência a Tel Aviv, que foi o local onde Yitzhak Rabin seria assassinado, né? Então, ele tomou, isso que é o mais interessante, ele não olhou aquilo e falou, beleza. Ele tomou uma atitude. Em setembro de 1994, 1º de setembro, ele voou para Israel, porque ele era judeu, mas ele morava nos Estados Unidos. Então ele voa para Israel, norte-americano, entregou uma carta sobre isso para um poeta que é o Haim Guri, né, amigo próximo do Yitzhak Rabin, que repassou a carta para o Yitzhak Rabin, né? Na carta, a carta está mais ou menos assim, traduzindo para português, né? O matemático israelense descobriu um código oculto da Bíblia que revela detalhes de eventos milhares de anos após a escrita da Bíblia. A única vez que o seu nome aparece completo, Yitzhak Rabin, aparece codificado as palavras assassino que assassinará junto com seu nome. Isso não deve ser ignorado. Então, 14 meses depois, o Yitzhak Rabin, segundo dizem, recebeu essa carta e ele entregou essa carta pro cara. Então, 14 meses depois, o Yitzhak Rabin foi assassinado. Pô. E aí, meus irmãos, aí a parada, um negócio que todo mundo olhava e falava, isso aqui é brincadeira de computador, ficou um negócio sério, né? E, obviamente, o Michael Drosnin vai falar que isso foi uma confirmação de que o sistema funciona, né, e tal. E ele ganha ali essa certeza, né, que o
que o negócio é quente, que é bom, que funciona. E aí, então, depois disso, ele escreve o livro. Ele escreve o livro depois desse caso, né? Porque o livro é de 97 e Yitzhak Rabin foi assassinado em 95, 2 anos antes. O que o pessoal fala, pô, assim é fácil. Depois que acontece o negócio, você vai buscar alguma coisa e acha lá a correlação. Você já vê a correlação, né? Quero ver você fazer de fatos que ainda não aconteceram, né? Então, quando eu previ que o Donald Trump ia sofrer um atentado, ia quase morrer, não ia morrer, mas ia dizer que foi Deus que salvou, aí os caras botam assim, não, o Daniel fala um monte de coisa, às vezes dá certo. Pô, eu teria que falar tudo sobre tudo, né? Pra conseguir... Você tinha que ter uma versão que não ia acontecer nada, uma versão que outro candidato ia sobre todos os assuntos também, né? Sobre todos os assuntos. Não, tipo assim, eu falei um dia antes que o Papa seria o primeiro Papa norte-americano da história. Exato. Eu teria que ter feito vídeos com todos os... Vai ser um Papa italiano, vai ser um Papa nigeriano. Todas as nações do planeta, né? Aí um acerta, é fácil. É que nem no Twitter o pessoal faz isso às vezes. Com jogo de futebol, os caras colocam vários resultados, aí quando termina o jogo, eles apagam os outros. Ah, entendi. Como é um perfil pequeno, ninguém sabe, né? Será que Mãe de Ná fazia assim também? Eu liguei um dia pra Mãe de Ná, sabia? Sério? Ela falou quem é? Eu falei, sabe nada. Desliguei. E o Walter Mercado, você chegou a ligar? Liga já, lembra? Acha a foto do... Ganhava a grana, né? Cara, o Vindy nem sabe quem época é o que ligação telefônica era cara. Você é novo, cara. Cara, eu tive uma professora de geografia que o apelido dela era Liga já. Você tinha uma professora de geografia que ela parecia... Tinha mas o Walter Mercado parecia uma tia, cara. Parecia, pô. Parecia tia professora de colégio mesmo. Rapaz, eu tenho uma tia que é igualzinha. Eles não usavam... Usava umas roupas diferentes. Assim, usava. Tinha mó... E aí ele ganhava com o esquema da ligação, né? Ele recebia. Era isso, né? Que era caro, né? Pra caramba e tal. Pagava, sei lá, seria hoje uns 4 pau. O negócio de Big Brother ainda tem isso? Do cara ligar? Tem, não tem? Tem, mas não é mais pago. Antigamente era pago, né? Mas eles não ganham nada disso? É online? Deve ser votação online. Online, né? Entendi. Porque eles ganhavam com as ligações também, né? Olha lá, ó. Tá parecendo Marta Suplicy, cara, né? Tá muito parecido com alguém que não... Mas não era essa imagem que eu tinha dele, não. Era um de ele mais velho e com uma bata, assim. Eu lembro dele dessa época aqui. Que ele aí ele tá todo produzido. Tá cheio de botox na época que nem tinha essas paradas, verdade, né? Aí já tinha uns adenocrone. Sei lá, né? Sabe como é que eu tô chamando? Adrenalina vermelha. Ah, é? Tive que inventar uma solução, né? As palavras, né? Porque essa palavra aí tem que tomar um engove depois que não desce redondo, não. Então, cara, é lógico que o cara vai usar essa história no início já do livro pra te convencer, né? Em 1994, eu avisei que o cara ia morrer, ninguém acreditou e ele morreu e tal. Pois é. E olha lá, Vidal. Então, essa versão, assim. Ali ele já tá mais bocadão. Ele injetou umas coisas no rosto, com certeza. Tá mais recapeado. Lembra do fofão da Paulista? Da Augusta, eu acho. Liga já, pô, isso aí marcou a época, né? Então, o cara ganhou muita fama nisso. E aí ele começa a trazer outras coisas, né? Ele, por exemplo, acha essa palavra Hitler na Bíblia e ela aparece junto com nazista, com inimigo, com homem mau, com matança e até com a palavra holocausto, né? Então ele vai fazendo esse salto, né? Esse estatístico. E Segunda Guerra Mundial também, né? Milhamá em hebraico, a palavra guerra. E aí ele acha essa expressão guerra mundial, Hitler, holocausto, e acha também Churchill, Roosevelt, Stalin, né? E é claro que a galera fica irada, né? Isso aí você acha no Moby Dick, acha no Diário de um Mago também. Qualquer livro tu vai achar isso, né? Então ele vai dizer que também, lembrando que esse cara é judeu, né? O Michael Drosnin, ele diz que quando ele passou esse aplicativo, esse programa de computador na Bíblia, também aparece o Holocausto junto com 6 milhões, né? Que seria uma referência à quantidade de judeus que foram eliminados, assassinados ali. Então ele diz que é uma previsão, que a Bíblia, que é um material que vem do povo judaico, já estaria prevendo esse evento, né, terrível que aconteceu. Ele fala sobre Pearl Harbor também. Ele encontra expressões assim, fortaleza destruída, guerra mundial e a data 7 de dezembro,
que é a data do ataque de Pearl Harbor, né? E dá pra achar número porque no hebraico as letras também são números, né? É, a gente precisa... E explica um pouco sobre o hebraico. Ele não tem acento, não tem vogal. É uma língua complicada de entender, né? Como você sabe qual palavra é se não tem o A, não tem... Então, como não que é? sabe. É por Precisa costume. de alguém? É por não, costume? é pelo contexto, é pelo costume. Por exemplo, Yahvé. Pode ser tudo que você pode imaginar. Pode ser Yahoo, Yahweh. É? Não é Javé porque não tem J, né? Tá. Javé aí já é vacilo. Né? De onde vem o Javé? Javé é a tradução para as línguas mais latinas nossas, tá. né? Apesar de que em latim também não tem o som esse som de J, né? Esse J, né? Já, Joju não tem, né? Agora, o hebraico, se você, por exemplo, faculdade de teologia ou até no colégio, né? Colégio judaico, às vezes eles começam colocando as vogaizinhas para ajudar, né? Só que as vogais só foram criadas no ano 600 depois de Cristo, que eles chamam de Nikud, né? Nikud é vogal, Nikudot são as vogais, né? Então tem várias, são pinguinhos e tracinhos que você coloca, às vezes embaixo da letra, em cima da letra ou na lateral da letra, para você poder entender qual letra ela é. Por exemplo, tem uma letra, que é a letra Vav, que tem um som de V, né? Vav é viva vu. Só que Vav, ela pode ser U e ela pode ser I também, né? Então, dependendo de onde você coloca o pinguinho, ela sem pinguinho nenhum é V. Com um pinguinho na lateral, ela é U. Com um pinguinho em cima. Será que eles conseguem achar essa letra? Letra Vav, né? Bota aí Vav, Vav vogais. Você pode achar. Vav é VAV mesmo. Então, assim, quando você fala hebraico não tem vogal, a galera reclama. Ah, tem sim, porque o Aleph pode ser uma vogal e tal. Mas não tem vogal no sentido que a gente entende, né? A letra Aleph, por exemplo, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela pode ser A, E, I, O. Então. Entendeu? Aí você fala como é que doideira. Eu lembro eu estudava hebraico, né? A minha professora, Dvorá, né? Débora Dimante. Aí ela, no texto tinha uma palavra em hebraico, universidade é universita. Só que em hebraico é uma palavra grande, né? Agora imagina, com várias... Você não sabe várias vogais ali. Então... Eu li, eu falei, professor, não sei o que é isso, acho que é university. Aí ela, não, é universidade, universita. Pô, não tá explícito. Eu falei, tá nada explícito, caraca. Pô. Pode ser tudo, com todas as vogais, né? Porra, como é que eu jogo? Vamos chutar, chutei, né? Chutei. Agora, tem muita gente que fica viciada nesses pinguinhos, né? Só que se você for estudar a Bíblia mesmo, não tem, né? Não tem isso. A não ser que seja o texto massorético. O texto massorético tem os pinguinhos. Só que eu acho muito ruim porque a Bíblia hebraica original não tem. E quando você coloca os pinguinhos, você trava o texto. Claro. Um texto que está em aberto. Entendeu? Então isso aí eu acho uma cobardiazinha. Então, é isso? Não, acho que não. Isso é essa letra. Mas não tem os pinguinhos. Não tem o pinguinho, tá? Se você quiser, bota Vav e Nikud. Nikud é N-U-Q-U-D. Nikud. Pra ver se acha, né? Eu não me lembro dos nomes. As vogais têm nomes também. Rataf Patar, Rataf Segol e tal. Mas como eu não uso muito, né? Nunca aprendi usando isso. Eu não lembro dos nomes todos, né? Então, é uma língua uma escrita que você lê da direita para a esquerda. É diferente pra caramba, né? Dizem que é uma escrita boa pra canhoto, né? Que tu vai escrevendo pra cá e não mancha, né? Não é não? Olha lá. Então, essas são as vogais ali. Sinais massoréticos. Você vê ali que tem se você pega embaixo, né? A linha de baixo da esquerda para a direita, a segunda, aí tem um pinguinho no meio, né? Certo. Que é o Shurek. Quase que é Shrek, né? Shurek. Ou Shuruk também. Essa faz a letra V virar U. Entendeu? Isso é interessante porque essa letra seria um equivalente ao nosso W. E o nosso W tem som de U e de V também. Né? Então, é interessante pra caramba, né? Mas assim, na Bíblia hebraica original não tem isso. Em Israel, se você chegar lá, você vai ver que as placas, os escritos não tem e os caras se viram. É uma questão de costume, né? Total. Então, ele diz que ele previu Pearl Harbor, né? Como eu tava falando.
Ele achou a palavra Japão, ataque surpresa, Havaí, né? Você fala, pô, meu, só faltou achar o CPF dos caras que morreram, né? Achar o primeiro kamikaze. Não, japonês, né? Eu lembrei do meu pai, cara. Meu pai falando assim, eu treinei karatê lá em Niterói com o maior professor japonês mesmo, né? E esse cara é famosão, esqueci o nome dele. Eu conheço várias pessoas que estudaram com ele também. Aí meu pai falou, ele era kamikaze. Eu falei, porra, ele era kamikaze, ele tinha que ter morrido. Como assim? Aí ele não, acho que na hora kamikaze? que ele ia jogar o avião, ele desistiu e tal. Eu falei, pô, se o cara tivesse feito isso, os caras iam matar ele. Então ele não era um bom kamikaze. Explica melhor essa história aí. Acho que deu algum. Só se ele pegou o próprio avião e já voou pra outro lugar, né? Eu tenho um instrutor, né, do kamikaze, já viu? Que ele vai dar aula pros alunos e falar assim, gente, eu vou explicar só uma vez. Vou explicar uma vez só. Vou demonstrar pra vocês de uma vez só, hein? É igual aquele cara que puxa o paraquedas, né? Aí não dá certo, ele puxa o segundo, puxa o terceiro, aí ele, pô, acabaram, né? Aí ele pensou, só falta a galera não tá lá embaixo me esperando. Só falta o pessoal não tá lá pra me buscar. Nesse nível, errado, né? Pô. Assassinato de John Kennedy, Michael Drossen, ele falou que encontrou também, né? A palavra, é claro que é tudo isso em hebraico, né? Kennedy, ele acha essa palavra em hebraico ali algumas vezes, né? E ele acha a palavra Kennedy nesse salto que ele dá, cruzando com Dallas. Nossa! Dallas, onde Kennedy morreu. Dallas, morte, chefe ou presidente, né? E até tiro na cabeça. Ele diz que ele achou isso nesse código, né? É claro que não foi antes de acontecer. Isso tudo aqui já é depois. O livro, esse caso clássico do Yitzhak Rabin, acontece antes do livro ser publicado, mas ele tem provas que ele mandou essa carta avisando, né? E ele conta essa história logo no início do livro. Então, o pouso na lua também, ele diz que já estava na Bíblia, que ele acha na Bíblia homem na lua, né? Já ele acha isso, ele acha nave espacial também. Apolo 11, a data de 1969, que em hebraico, no calendário judaico, é 5.729. Ele disse até que cruzando, né, quando ele pega NASA, Lua e tal, ele acha Neil Armstrong. Ô, louco! E acha Estados Unidos e acha primeiro passo. Nossa. Então, assim, é complicado, né? Guerra do Golfo também. Apareceu. Saddam Hussein aparece, o nome, né? Scud, até o míssil que os caras usavam, o míssil Scud aparece. Inimigo, né? E Guerra do Golfo. Aparece assim, literalmente ali, né? Cara, mas é doideira, né? Você pensar, segundo a teoria dele, de que a Bíblia contém toda a história da humanidade, né? Desde o começo até o final. Tá tudo lá, é só saber procurar. Cara. Ia ser doido isso. Ele até dizia, assim, que com o avanço da computação, mais coisas seriam descobertas e a gente teria uma maneira mais eficiente de entender essas mensagens, né? Com inteligência artificial, computador quântico. Mas é claro que a galera da academia, né, a galera da universidade, linguistas, esculacharam, falaram assim, é bobeira, isso não faz sentido, se você usar qualquer livro, funciona. Mas assim, é interessante pra caramba, ele afirma que ele encontrou essa data do início da Guerra do Golfo semanas antes, né? E ele alega que ele tem provas disso, né? E ele achou até a palavra Bush, né, que é George Bush, até o nome da operação, que era a Operação Desert Storm, né? Tempestade no deserto, ele acha isso. Lembrando que ele acha isso tudo em hebraico, né, pessoal? Não é em português, né? Ele acha em hebraico. Então, outros eventos, a bomba atômica, ele diz que ele encontrou Hiroshima, atômico, bomba. Watergate também, ele achou a palavra Watergate em hebraico, Nixon, né? Eleição de Bill Clinton, aquele atentado em Oklahoma, ele diz que ele encontrou isso tudo. Só que aí, ele começa a falar algumas coisas meio de fim do mundo, meio de apocalipse. E ele aponta ali, lembrando que o livro é de 1996, ele aponta o ano de 2006, que foi o ano hebraico 5.766, como um ano, assim, fundamental, né? Isso ele vai aprofundar melhor no segundo livro. O segundo livro que surgiu, são mais códigos ali? Essa daí ele tá falando especificamente do achado de Pearl Harbor. Entendi, esse é o do Pearl Harbor. Eu não sei se dá pra ver direito aí na legal tela, mas... Né? Lá em cima tá Irã, atingi-los para destruir, aniquilar. Holocausto atômico. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho aqui. Legal. O outro é de Hiroshima que você está mostrando. Holocausto.
Você vê que Pearl Harbor aí. não tem diagonal, é só horizontal e vertical. Né? E você vê que ele salta, né? Por exemplo, lá Sim. saltou duas, uma saltou duas. Isso, tem que seguir, seguir o padrão. Exato. Tipo assim, se eu pular 5, o que eu acho? Aí ele pula 5 na Bíblia inteira e fica procurando. Ah, vamos pular 10 agora. O programa vai fazendo aquela varredura. Varredura, exatamente. Então, assim, ele chega a falar sobre guerras nucleares, começando no Oriente Médio, fala sobre atentados de extremistas, terremoto, catástrofe natural e tal. Então vai falando um monte de coisa estranha. Diz que no ano 2006 ia começar uma grande guerra global. E aí fica nisso, né? O livro bombou demais, fez super sucesso. E ele quis aproveitar, né? Então, 6 anos depois, né? 1996 pulando para 2002, ele publica o segundo livro, que é o Bible Code 2, né? The Countdown, Código da Bíblia 2, a contagem regressiva. Então, assim, dizem, a interpretação é que o segundo livro é mais alarmista. Ele vai falando mais de catástrofe, final dos tempos, né? Cataclismas e por aí vai, né? E ele diz que, pesquisando mais profundamente, ele encontra uma contagem regressiva para eventos catastróficos que iriam acontecer no século XXI. Né? E aí ele começa a listar. Ele fala sobre uma terceira guerra mundial atômica, né, envolvendo o Oriente Médio. Naquela época ele vai citar o Iraque, ele cita até o Bin Laden, esse é o 2, né? Ah, tá. Contagem regressiva. Eu nem sabia que tinha em português, né? Então, bom saber, né? Interessante. Então, ele acha a palavra Bin Laden, né? Acha essa palavra. Então, aí nesse segundo livro, ele começa a falar de extraterrestre. Ele fala que esse código não poderia ter sido criado pelos seres humanos, né? Partindo dessa ideia, teria sido colocado ali por uma inteligência alienígena na Bíblia, né? Que essa mesma inteligência alienígena, segundo ele, você vê que ele já está irritando mais ainda agora a galera das universidades. Ele diz que os mesmos alienígenas colocaram esse código na Bíblia, eles também trouxeram o DNA humano para a Terra. E ele fala que existe um segredo sobre isso num obelisco secreto de aço que não teria sido encontrado ainda, né? Então ele, nessa condição de ateu, né, um ateu assim declarado, né, ele fala... dizem que ele, desde jovem, quando ele estudava em escola hebraica, né, judaica, ele já falava que não acreditava em Deus, que isso aí era bobagem e tal. Então é claro que ele não vai atribuir a Deus, já que ele acredita que não existe, então ele atribui aos alienígenas, né? Então ele sugere que uma inteligência muito avançada inseriu esses códigos na Bíblia hebraica e, na verdade, ele foca muito na Torá, que são os 5 livros, né? Como você tinha falado no início, né? 5 livros é o foco principal dele, porque eu acho que senão fica um leque muito grande também, né? Pois é. Você tem que pesquisar o Antigo Testamento inteiro. Então essa inteligência vinda do espaço teria colocado essas mensagens ali através daquelas sequências equidistantes, que tem a mesma distância, né? De uma forma proposital para dar um bizu para os seres humanos. Ó, cuidado que certos eventos vão acontecer em certas épocas para vocês se protegerem, né? Então o código, ele só se tornou possível de ser interpretado agora por causa dos computadores, né? Antes era meio impossível você mapear como é que isso poderia acontecer, né? É claro que antes já o cálculo numérico das letras hebraicas na Bíblia já era usado para você interpretar certas coisas, né? Vamos supor, por exemplo, que você tem a palavra Davi, por exemplo. São só 3 letras. Dalet, Vav, Dalet, né? David. São só 3 letras. Pode ser... Lembra que eu falei que a letra V pode ser O ou U também? Então, a David você pode ler Dod. Ou pode ler Dud. Dod é tio, né? Tá. E David significa o amado, né? Porque isso é interessante, porque as 2 letras... E aí você tem que ir no hebraico arcaico, quando as letras tinham um desenho mais explícito do que ela está representando. Porque ao contrário do nosso alfabeto, que a gente fala A, B, C, D, não tem significado, em hebraico cada letra tem um significado. A palavra Aleph é touro, Beit é casa, Gimel é pé ou camelo, né? Dalet é pé, perdão. E por aí vai. Shin é dente, Ain é olho, é parecido, né? Ain. Então... Através dessas letras, né, é interessante a palavra Dalet significa porta, mas o desenho dela é uma original, o hebraico arcaico, é uma linha
com um quadradinho embaixo, que representa o quê? Representa a porta da tenda, porque não era uma porta que tinha roldana e abria para o lado. A porta da tenda era uma viga de madeira com um pano pendurado em cima. Aí, David em hebraico. Ali tá com as letras, né? É o Hataf, eu acho, né? E o Segol, se eu não estou enganado. Então, é só isso, DVD. E se você pega essas letras, elas têm um número, se eu não estou enganado, é o número 14. E aí você pega David e Mashiach, por exemplo, Messias, você vai ver que tem a mesma letra, o mesmo significado numérico. Isso é gemátria, né? Gemátria é você pegar palavras diferentes que têm o mesmo significado numérico e por isso estariam conectadas, né? Então isso já existia. Seria uma espécie de código da Bíblia, mas não é negócio de ficar pulando espaço. É você comparar o valor numérico das palavras, já que cada palavra hebraica, cada letra hebraica também é um número, né? A Aleph é 1, né? Beit é 2. É como se A fosse 1, B 2, C 3. Aí daqui a pouco você tem 50, 100, 200, 300, 400, até o 900, né? Aí depois você vai juntando tudo. Sempre foi assim, no grego também é assim. Grego não tinha símbolo para número, né? Eram tudo as letras mesmo. Aí eu sempre fico imaginando, né? Pitágoras fazendo conta usando só a letra. Imagina, tu fazer uma divisão só com letra, irmão. Não tem o noves fora? Sem noves fora. Meu pai até hoje manda essa, cara. Ele faz as continhas, noves fora. Eu falo, pô, não fala isso não, cara. Noves fora aí é maldade, né? Então o cara vem e manda essa que é alienígena. Veio do espaço, né? E aí ele liga isso a uma teoria que o Carl Sagan tinha, que eu acho uma teoria meio somebody love. Ali, ó. Aí tá escrito Jesus, né? Que é Yeshua, né? É a abreviação, né? Porque o nome é Yehoshua, que é Josué. Então o nome de Jesus é Josué, Yehoshua. E aí Yeshua é o apelido. Tipo Daniel e Dani, né? Então, interessante, né? Ali tá com os pinguinhos, né? Voltando ao negócio dessa origem alienígena, lembra do Carl Sagan? Porque o Carl Sagan, ele tinha uma teoria da panspermia. Você lembra dessa? Sim. Então, é aquela ideia, né? Que, poxa, mas... A gente é poeira de estrela. Porque... Cara, se você for olhar, assim, eu não sou evolucionista, né? Já teve altos debates aqui. Acho que foi aquele que virou a noite, né? Eu acho. Foram 11 horas de debate. 11 horas, né? Então, os caras olhando, falando, pô, não tem evidência da teoria da evolução. Aí o Stephen Jay Gould, que era um cientista, criou uma teoria para explicar por que não tem evidência. E a teoria que ele inventa é a teoria do equilíbrio pontuado, né? É tipo assim, a evolução não deixa evidências porque a evolução acontece por saltos. Então não tem fósseis do intermediário entre o homem e o macaco porque do macaco pulou direto para o homem. Não tem no registro fóssil porque não tem mesmo. E aí você fala, pô, mas é estranho, né? Uma macaca já ter um filho homem já formado. Aí ele fala, sim, é estranho, por isso que a gente chama de Hopeful Monster, o monstro esperançoso, que é um bicho que nunca tinha existido, a gente tem esperança que ele vai vingar, né? e com essa história de que, pô, a gente não tem prova, né, de algumas coisas e que principalmente não temos prova que da matéria inanimada surge a vida, que é a geração espontânea, né? Que Pasteur, né, com balão no pescoço de cisne, mostrou que não faz sentido. Que é a sopa primordial. A sopa primordial, é a hipótese da origem da vida. Os raios e tal. Aí forma proteínas, exato, né, e tal, aminoácidos. Aí dali forma o DNA, do DNA forma os primeiros seres. Na minha opinião, de muitos cientistas, não faz sentido isso. Tanto que os caras começaram a falar, não, a vida não começou aqui, ela já veio pronta. Num cometa que caiu com algum micróbio. Agora você imagina o cometa caindo, já tinha atmosfera, né? Pegando fogo, o bicho sobreviver tem que estar lá no miolo do cometa, né? Pois é. E aí de se desenvolver. Então, é uma solução meio cretina, porque você só terceiriza o problema, né? Eu não consegui achar como é que da matéria inanimada... Como começou lá no outro planeta? Mas ou da onde veio? Você só transferiu mais para frente, né? O Carl Sagan acreditava nisso e parece que o Michael Drosnin também acreditava nisso, né? Tô falando acreditava porque ele, infelizmente, já faleceu, né? Então ele associa
essa ideia de que o código da Bíblia veio de alienígenas, também com essa ideia de que o DNA humano foi deixado aqui por alienígenas também numa espécie de panspermia, né? Os alienígenas teriam induzido o código genético da vida, né? Incluindo o humano ali no planeta, e o código da